Você quer que as pessoas tenham mais atenção com os conteúdos que você dissemina na internet, seus posts, artigos e vídeos? Então, essa série é para você. Essa é a série Persuasão e esse é o vídeo 3 dessa série. E se você não viu os outros vídeos, então depois dá uma olhadinha, porque você precisa entender quais são os gatilhos mentais que faz com que as pessoas tenham muito mais atenção e se concentrem no seu conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre o gatilho mental da história. Eu não sei se você sabe, mas histórias, elas conectam as pessoas desde os homens das cavernas. Os homens das cavernas escreviam nas paredes e eles tinham maneira de comunicar em torno da fogueira ou com suas escritas. E essa era uma forma de passar ensinamento, de também entretenimento, de conversa, de interação. Hoje, se você verificar os canais de entretenimento, cinema, Netflix, novelas, são baseadas em quê? Em histórias. E as histórias prendem a nossa atenção. Pode perceber que quando alguém te conta uma história interessante, você se inclina para frente. Às vezes você pode até fazer assim, assim, para ouvir essa história. E sempre que você fizer esses gestos, você vai entender melhor que realmente a história está te conectando, não é verdade? Principalmente quando você para prestar atenção. Porque, na verdade, quando alguém conta uma história, nós nos conectamos emocionalmente. Quando você vê uma novela, você assiste um filme, mesmo que você saiba que aquilo não é real, você às vezes sente medo, você sente tristeza, você sente alegria, você ri, às vezes você chora, então você se conecta emocionalmente por meio das histórias. E aí você pode perguntar, tá, mas como que eu faço isso se eu vendo joias, se eu vendo artesanato? E agora eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Uma vez eu viajei de navio, e eu não sei se você já viajou de navio, mas esses navios grandes, eles têm uma série de entretenimento, tem restaurantes, tem um monte de coisa para fazer. E no quarto tinha uma televisão que passava programação do que estava acontecendo no navio. E durante essa programação também tinha uma propaganda de uma joia. Era uma pedra preciosa que se chamava tanzanita. E essa pedra era tão falada ali no navio, em vários pontos do navio tinham coisas sobre essa pedra, tinham como se fossem placas com a foto da pedra. E também na televisão passava muito a história dessa pedra. E aí eles contavam que a tanzanita é uma pedra da Tanzânia, que tinha uma coloração azul e também ela muda, porque tem azul mais claro até azul mais escuro. E conforme a pedra fosse mais escura, mais preciosa ela era. Também falava lá no vídeo que realmente a pedra era super preciosa e era super difícil porque tinham poucas jazidas dessa pedra e que era bem difícil conseguir realmente, e só naquele local, naqueles locais onde o navio ia parar, eram os locais que realmente tinha a pedra para vender. E então, o que aconteceu? Quando você descia do navio, as primeiras lojas que você via eram do quê? De tanzanita. Aliás, era tanzanita para tudo quanto é lado. Tinha anel de tanzanita, brinco de tanzanita, colar de tanzanita. Só que o que acontece? Com toda a história da tanzanita que era colocada no vídeo e exaustivamente veiculada ali naquele quarto do navio, então você já sabia, você já era educado para que se você fosse comprar uma tanzanita, você verificasse a coloração dela, você soubesse o quanto que ela era preciosa. E realmente todo mundo ficava ali vidrado na tanzanita, porque a forma que era apresentada a história dela naquele vídeo que passava no quarto, realmente as pessoas viravam experts em tanzanitas. Então, quando uma pessoa ia na loja de tanzanita, ela já olhava, né? Qual o preço? Quais as cores? Ai, deixa eu dar uma olhadinha na azul mais clara, e deixa eu agora ver a azul mais escura. E realmente os preços eram completamente diferentes. E o que acontecia? Os homens, muitas vezes, que levavam as mulheres para fazer o cruzeiro, eles acabavam comprando alguma coisa. Até porque tinha tanzanitas para todos os gostos, né? E todos os preços. E como as mulheres já tinham desejo de comprar aquilo, porque elas foram ensinadas através da história que passava naquela televisão, então o que acontecia? Eles acabavam comprando alguma coisa de tanzanita para as mulheres. Bom, essa é uma parte dessa história. Porque o que acontecia é que quando o navio partia, tinha os jantares. E nos jantares de navios, geralmente, muitas pessoas sentam juntas, não são mesas separadas, são mesas de 8 lugares ou até mais. Então, quando você sentava e era um casal e tinha um outro casal, então o que acontecia? Várias pessoas tinham a tanzanita.
tinham ganhado a Tanzanita com um colar, ou com um brinco, ou com um anel. E aí, o que acontecia? Uma mulher olhava para a Tanzanita da outra. E aí, elas comparavam silenciosamente a cor da Tanzanita. Por quê? Porque elas já sabiam, então, da coloração, que quanto mais escura, era mais rara e mais cara. E, obviamente, quando elas chegavam no quarto, elas já falavam, tá vendo? Olha a Tanzanita lá que a outra ganhou, por exemplo. Então, olha só que interessante. Se você não sabe como usar a história para os seus negócios, tá aí um bom exemplo. Você tem que educar as pessoas através da história. E o que foi contado não foi uma história de mentira, foi contado uma história de verdade. E isso, de contar a história, ativou vários outros gatilhos. Então, a história já foi um gatilho, mas outros gatilhos foram ativados. Por exemplo, o gatilho mental da comparação. Quando eu comparo a minha Tanzanita com a da outra pessoa. Quando eu comparo se o produto que eu ganhei é mais valioso que o da outra pessoa. Então, esse é o gatilho da comparação. Um outro gatilho também, o da competição. O meu é melhor, eu ganhei mais, por exemplo. Então, a partir de um gatilho mental, geraram outros. E esses outros gatilhos mentais nós vamos ver em outros vídeos. Conte a história dos seus produtos. Se você faz algo muito legal, certamente tem uma história aí por trás. As pessoas se conectam com um propósito. Por que você faz aquilo que você faz? Você já parou para pensar? Se você tem uma cafeteria, por exemplo, e você faz docinhos, porque isso te conecta com a sua infância, porque você lembra da sua avó, porque realmente isso tem muito a ver com você e com a sua história, por que você não conta a história para as pessoas? Porque as pessoas, elas se conectam com a história. E pode ver que estabelecimentos comerciais, lugares que têm uma história, eles com certeza, se sabem aproveitar dessa história, eles vendem mais. Assim como monumentos, por exemplo. Eu até contei isso num outro vídeo. Eu fiz uma viagem para Portugal e aí muitos monumentos não tinham ninguém para contar a história. Então você visitava o monumento, você não sabia nada do que aconteceu ali, você só imaginava e geralmente você ficava pouco tempo. Se tivesse alguém para contar uma história, com certeza eles poderiam vender muito mais, até souvenirs, mais coisas que remetem à história, mais alimentos que remetem à história, porque quando você viaja, você quer toda uma experiência, você quer viver naquela época, você quer realmente saber a história daquilo, por que aquilo aconteceu e como aconteceu. Então, conte histórias. E esse foi o gatilho mental da história. Se você gostou, então comenta aqui, fala um pouco da história do seu negócio. Você pode também dar um joinha se você gostou. E se você não gostou também, dê um dislike, não tem problema nenhum. Você vai mostrar pra mim que você não gostou. E em breve eu vou fazer o workshop de novas mídias e você vai entender muito bem como é que você conecta a sua história com a história dos seus potenciais clientes. Porque essa conexão vai fazer os seus negócios prosperarem. Então, te espero no próximo vídeo e te espero no workshop de novas mídias. Todos os links estão aqui embaixo, tá certo? Um grande abraço para você e até a próxima!